Meus irmãos, bom dia. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Obrigado, Yuri. Romanos, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Romanos 13, de 1 a 7. Diz assim: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a si mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Te damos graças, Pai, e pedimos que nesse momento Teu Espírito venha falar ao nosso coração, nos ensinar, Pai, os princípios da Tua Palavra, para que possamos viver aqui nesse mundo de maneira coerente, de maneira, Deus, submissa aos valores da Nova Jerusalém, aos valores do Teu reino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de iniciar a reflexão de uma nova esfera da vida. Então nós já temos falado ao longo de alguns meses sobre as várias áreas da vida. Qual o significado que Deus atribuiu ao casamento, à família? Qual o significado que Deus atribuiu à igreja, à educação, ao trabalho, à sociedade civil? No último domingo a gente fez uma reflexão apenas falando da beleza e da arte. Vimos que ela não é algo restrito a um grupo de pessoas especiais, mas ela faz parte da vida. Nós devemos manifestar a harmonia do jardim na cidade. A nossa casa, a nossa vida deve manifestar essa ordem. E hoje eu gostaria de começar essa nova esfera que é o Estado. E eu pretendo fazer 3 reflexões sobre o Estado. Hoje falando principalmente do Estado, a sua origem, a sua finalidade e os seus limites. No próximo domingo, continuando essa ideia dos limites do Estado, falando um pouco sobre quando ele ultrapassa esses limites, qual é a postura do cristão, e nós vamos ver nas Escrituras um amplo exemplo da doutrina da chamada desobediência civil, registrada desde o Antigo até o Novo Testamento e que tem servido de parâmetro para cristãos ao longo das eras. E por fim eu gostaria de falar como que existem algumas propostas de governo, algumas ideologias e como elas podem se tornar uma idolatria. Todas elas podem se tornar idolatria, mas existem algumas, especialmente uma, que é muito distante da proposta cristã. Algumas possuem ponto de contato maior, mas uma especificamente, o cristão concordar com seus pressupostos, as suas premissas, partilhar da solução que ela propõe, da visão que ela tem, é se tornar um cristão esquizofrênico, porque não há a menor compatibilidade entre elas. Eu vou deixar essa por último. Então, começando hoje, o tema da nossa reflexão, pretendo ser breve, é Estado, origem, finalidade e limites. E a primeira coisa que o texto fala para nós aí é que o Estado, ele tem a sua origem em Deus. De onde vem o Estado? Paulo está respondendo aqui. Ele vem de Deus, ele procede, ele foi ordenado. A palavra lá, ordenado, designado. Ele foi organizado, ele faz parte da organização de Deus. Então nós vimos aqui, ao longo desses domingos, que Deus ele foi ordenando a vida. Então ele estabeleceu várias áreas, e uma delas, Paulo está dizendo, é o Estado. Foi Deus que designou o Estado.
O Estado faz parte dessa ordem. Ele estabeleceu, ele instituiu o Estado. Verso 1 e 2. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, os vários núcleos de autoridade, Paulo está dizendo, foi Deus que estabeleceu. Em especial, aqui nós estamos falando do Estado. Deus instituiu essa instituição, ele estabeleceu essa instituição. Isso traz duas implicações. A primeira delas é que a gente tem que olhar o Estado nunca como tendo origem humana. Não foi homens que o estabeleceram. O Estado ele não pode ser descartado. A gente não pode negligenciar o Estado, trabalhar para o fim do Estado. A gente não pode rejeitar o Estado. Não foram homens que fizeram. Ele faz parte da providência divina para a vida. É necessário. Mais do que necessário. Deus colocou e é assim que deve acontecer. Foi Deus que o ordenou, que o nomeou, que o chamou. Essa palavra de ordenar aqui, ela vem de origem militar mesmo. É Deus que está colocando, designando para determinada função. Então Deus colocou o Estado. A gente não pode olhar como algo humano. Não, faz parte das circunstâncias históricas, os homens se organizaram, então é algo que a gente pode se organizar diferente. Não, Paulo está dizendo que o próprio Deus quem o instituiu. Portanto, a rebelião, ele vai dizer, ao Estado, aos governantes, é rebelião ao que Deus estabeleceu. Você ser contrário à ideia de hierarquia, de ordem, é ser contrário ao que Deus colocou na sua criação. Isso, essa necessidade de ordem, ela já é inclusive provada em pesquisas empíricas, que o ser humano percebe essa necessidade de ordem nas coisas, é melhor do que o caos, e isso inclusive reverbera, aparece no próprio mundo animal. Você pega lá a alcateia, você tem o macho alfa, sempre tem lá, entre os gorilas, tem um que lidera. Então, essa necessidade é de ordem, de organização. Rebelar-se contra isso é rebelar-se contra esse ordenamento que Deus estabeleceu. É como eu falei na ocasião do casamento, dizendo sobre o arranjo que Deus estabeleceu. Onde ele diz, marido ame a esposa, esposa submetei-vos, submetam-se aos vossos maridos. Na verdade é submeter esse arranjo de Deus, a esse ordenamento de Deus. E na ocasião eu falei, não é demérito para a mulher fazer isso, porque o paralelo nessa construção, nesse arranjo, a mulher está num paralelo a Cristo. Porque Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então dizer que é um demérito a mulher se colocar debaixo dessa missão de Deus, desse arranjo, é dizer que é demérito para Cristo, então. Então não faz sentido, é um ordenamento, é um arranjo que Paulo fala, é assim que deve funcionar. Para você ter êxito, sucesso, é dessa forma que você deve se portar. E no Estado a mesma coisa. Se você se rebelar contra isso, você está dizendo, esse arranjo está errado. Você está dizendo, o que Deus fez está errado. Essa ordem aqui está errada. E Deus não pode errar, né, irmãos? O que Deus estabeleceu é o que vai trazer saúde para qualquer sociedade que acatar. E segundo, aqui no verso 5 nós vemos que essa obediência não é apenas pelo medo de ser maltratado, punido, mas por uma questão de consciência. Eu faço conscientemente de que esse arranjo foi colocado por Deus e que como cristão eu me submeto aos princípios e valores do reino de Deus. Eu fui chamado para viver em obediência a Ele e me submeter a tudo que Ele estabeleceu, a todo o significado que Ele colocou na vida, em cada área, eu sou chamado a me submeter. Eu não sou chamado para inventar, para inovar, para rebelar e fazer algo da minha cabeça, eu sou chamado a obedecer. Então é por conta da consciência. Então a primeira implicação significa, como não é uma invenção humana, eu preciso aceitar. Segunda implicação, significa também que o Estado não é absoluto. Toda autoridade foi instituída por Deus. Ou seja, acima das autoridades tem alguém que colocou. Então você vê que gera um equilíbrio. Por um lado eu não descarto, mas por outro lado eu não divinizo. Porque o Estado está debaixo de alguém mais soberano, o próprio Deus, o próprio Cristo.
O Estado não age por conta própria. O Estado não faz aquilo que ele acha. Os governantes à frente do Estado não devem agir da própria cabeça deles. Eles têm que cumprir aquilo que Deus exige. Então, acima deles existe Deus. Existe o soberano. Então, por um lado, meus irmãos, quando Paulo diz que o Estado tem origem em Deus, e nós vemos essas duas implicações, primeiro, não pode ser descartável, não foi feito por homens, foi feito por Deus. E segundo, não é absoluto, porque está debaixo da autoridade de Deus. Isso evita tanto a idolatria, se idolatrar o Estado, como evita também a gente cair numa espécie de anarquismo. Cada cabeça, cada um, individualismo, eu vivo do meu jeito, eu faço as minhas regras, as minhas leis, e você vê propostas desse tipo na sociedade. Existem aqueles que idolatram o Estado, que tudo é o Estado, coloca tudo debaixo do Estado. Existem aqueles que falam, sem Estado, chega de Estado, é um anarquismo. E Paulo, quando ele descreve a origem do Estado, ele já previne ambas as coisas. E os cristãos são chamados a rejeitar ambas as propostas. Então, a primeira coisa que Paulo fala, verso 1 e 2 principalmente, a origem do Estado, de onde ele vem? Ele é instituído por Deus. Segunda coisa, Paulo nos ensina sobre a finalidade do Estado. Qual o propósito do Estado? Tem muita gente que para nos primeiros versos. Então ele quer justificar às vezes o Estado, ele fala, mas toda autoridade é colocada por Deus, você tem que obedecer e pronto. Mas ele esquece do do pois. Para que Deus instituiu? Tem uma função. Não é ele colocou lá e pronto. Ele colocou, mas para fazer algo. Qual é a missão? Qual é a finalidade do Estado? Versos 3 e 4, acompanhe comigo aí. Pois os magistrados, as autoridades, não são terror para as boas obras, mas para as más. Quem tem que temer é o mal. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terá o louvor dela. Pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Então Paulo está descrevendo aqui a função do Estado. Só existem dois textos no Novo Testamento que falam da função do Estado. É Romanos 13 e 1 Pedro 2. Os únicos textos que falam sobre o Estado no Novo Testamento são esses dois. Tanto Pedro como Paulo vão falar sobre isso, mas eu vou me deter um pouquinho a esse assunto da aplicação do Estado no Novo Testamento depois. Por enquanto, só focar aqui na finalidade. Paulo diz, ele pune o mal. A função do Estado é punir o mal. Por isso que ele traz o exemplo da espada. O que uma espada fazia? Ela matava o criminoso. Ela punia o malfeitor. Então, de um lado ele fala, ele serve, Deus colocou o Estado, ele instituiu para punir o mal e para incentivar a benfeitoria. Por isso que ele fala, você não quer temer o Estado, não quer temer uma punição? Faça o bem e você terá dela o louvor, o elogio, o incentivo. Perceba que em uma delas a função do Estado é ativa e na outra ela é indireta. Ela é mais passiva, ele incentiva de um lado e do outro lado ele faz, ele age. Do outro lado ele incentiva. Para quê? Ele é um instrumento de justiça. O Estado foi colocado para que houvesse justiça. E aqui principalmente no sentido retributivo. Quem rouba, assassinos, gente perversa que faz o mal, o Estado diz, é preciso ser punido com espada. Ele usa o exemplo, a figura da espada. E meus irmãos, as implicações aqui. Primeiro, como eu estou falando, a espada serve para punição. É punir crimes, promover a justiça e manter a ordem. Se a gente fosse aplicar polícia, a necessidade da polícia, a necessidade de punir malfeitores, de manter a ordem na sociedade. Você vê que momentos no Brasil onde estados tiveram a greve da polícia viraram um caos, viraram uma bagunça. Há uma necessidade de ordem. Por quê? Porque o ser humano é caído. A história humana é marcada por violência, sangue, crimes. O ser humano é pecador.
E se você dá vazão, liberdade ao pecador, ele vai cada vez aumentar o nível de maldade e violência. O próprio salmista diz que um abismo vai chamando o outro. Por isso que Deus colocou o Estado, para que houvesse freio na maldade, freio na violência. Pega sociedades onde o Estado é severo, você quase não vê crime. Sociedades onde o Estado inverte a sua função, ele passa a promover a impunidade. Você pode ver que o crime aumenta. Não há impunidade, o sujeito comete um crime, é preso, sai da cadeia em 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é punido de maneira severa. Qual é o medo que ele vai ter? Qual o receio que ele vai ter? Agora, olha para... Eu não estou dizendo que a gente tem que se equiparar, mas pegando exemplos extremos, Oriente Médio, onde o cara corta a mão de quem comete um crime. Você vê que ali é um rigor e uma dificuldade da gente ver esse tipo de crime acontecendo, porque é severo. É só um exemplo dessa severidade e punição, para mostrar que isso traz um freio para a violência, traz um freio para a maldade. Mas quando Paulo fala de espada, ele está dando aval para essa punição severa. Aqui, meus irmãos, é a partir disso, olhando para essas implicações de Paulo a Romanos, essa palavra e trazendo implicações, que os cristãos ao longo do tempo foram se organizando, a necessidade de ter exército, a necessidade de ter polícia, policiamento, você ter o cuidado dentro e fora, se prevenir contra criminosos de fora e de dentro. E também, a partir disso, que muitas sociedades, inclusive cristãs, que usaram a Bíblia como parâmetro, foram defender pena de morte para crimes hediondos, como ainda existem sociedades assim, alguns estados assim, baseado nessa leitura bíblica. Espada não faz carinho, espada naquela época era um instrumento para executar o criminoso. Executar aquele que está trazendo desordem, caos. Quando a Bíblia traz o mandamento não matarás, ela está colocando como uma preservação da vida. E até ela reverberando a lei do talião, que a gente vê em outros documentos antigos como o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, é justamente para frear essa maldade que visa tirar a vida do outro. Quando se punia dessa forma, era para mostrar que a vida tem um valor supremo. Você não pode destruir a vida. Você não pode tirar a vida de alguém. Então, às vezes, a punição era severa para mostrar para todo mundo, a ponto de servir de exemplo para frear qualquer tipo de maldade. E as sociedades que vão na contramão disso, a gente vê que muitos acumulam crimes. Tem muita gente que vai acumulando crime porque não há punição. Muitos olhando para essas ideias bíblicas, como Calvino, na sua experiência em Genebra, John Knox, na Escócia, os próprios puritanos nos Estados Unidos, eles vão colocar leis severas justamente para trazer um freio à maldade. Alguns vão usar outros textos bíblicos para defender essa preservação da vida. Aqui cabe, por exemplo, a discussão baseada em Êxodo 22, 1 e 2, sobre autodefesa. Tem uma discussão tão grande hoje, o cristão pode se armar, armamento. Você tem parâmetro bíblico para defender isso? Essa autodefesa. Claro que não é uma coisa feita no intuito de fazer algo de maneira irresponsável. Êxodo 22, 1 e 2 dizia que se alguém entrasse na sua casa e a fim de preservar a sua família, guardar a vida da sua família, o homem poderia ir contra o outro e, inclusive, matá-lo. Só que o texto diz assim, desde que fosse noite, porque aí você não teria certeza se ele estava armado, não dava para ver. Durante o dia mudava, mas à noite era justificável o homem, a fim de defender a sua casa, conseguir punir ali o malfeitor e executá-lo, inclusive. Então há parâmetro bíblico. No tempo dos apóstolos, era comum as pessoas viajarem com espadas, porque as aldeias eram cercadas de salteadores. Lembra da parábola do samaritano? Havia salteadores, haviam ladrões. Então não era incomum as pessoas andarem portando espadas. Era algo comum naquela
sociedade. Então assim, a gente vê que tem parâmetro para punir. Ele está dizendo, a ação do Estado, em primeiro lugar, é punir o malfeitor. Há uma necessidade de punição a fim de diminuir a violência. Semana passada eu estava assistindo aquele documentário de El Salvador, né? Eu não tinha visto ainda. E por mais que possa se discutir a situação atual, um estado de exceção que já dura 3 anos, quando a gente começa a ver o histórico daquele país, décadas sendo praticamente governado por gangues. Uma aliança entre partidos e gangues. O crime era tão grande que às vezes as gangues chegavam e falavam assim para uma mãe, e lá aparece depoimentos de algumas mães, olha, o seu filho vai trabalhar para nós. Ela falava, eu não quero, se você não deixar você vai se arrepender. Muitas perderam filho porque mataram filhos, mataram maridos, perderam maridos, filhos. Você imagina um estado desse, um país assim, e não algo de alguns anos, de décadas, já tinha virado cultural. El Salvador era o país mais violento do mundo. E aí, o atual presidente consegue entrar, mas ele não tem voto, ninguém adere aos projetos que ele já tinha conseguido colocar em outras cidades e tinha tido sucesso. Ele não consegue. E aí ele fala para a população, eu preciso de deputados. Ele cria o partido e a população inteira elegeu praticamente 70%, 66 e tanto por cento de deputados que eram aliados ao presidente. Então assim, não foi tudo dentro da Constituição. Elegeram todos para que passassem os projetos. O Supremo lá era marcado também por corrupção. Primeiro projeto, eles arrancaram, fizeram impeachment de todos os principais juízes do Supremo. Os 5 principais lá, existem outros, mas tem 5 principais, e eles destituíram esses caras e colocaram outros para que houvesse justiça. E aí, as gangues começaram a responder. A fim de intimidar o presidente, começaram a matar uma pessoa a cada 30 minutos. E em um final de semana, 86 pessoas foram mortas. E aí a resposta dele foi, olha, a partir de agora, a gente vai abrir um estado de exceção, vocês não são classificados mais como pessoas com direitos humanos, vocês são terroristas. Havia uma cláusula na Constituição deles, e ele começa a tratar essas gangues como terroristas. E de fato, muita gente dessas gangues já tinham vários assassinatos nas costas, e isso era visível, inclusive nas tatuagens que eles usavam. Quanto mais crimes, eles ganhavam uma tatuagem diferente, que eles cresciam dentro da gangue. Então o cara cata um país desse. E aí ele prende, nesses últimos tempos, mais de 80 mil pessoas. Claro que tem uma discussão grande, ele precisou soltar alguns, não havia crime ali, então tem toda uma discussão. Não estou dizendo que é o ideal, não. Só estou mostrando uma realidade complicada e que não é muito diferente, às vezes, de alguns estados brasileiros e de outras regiões do mundo. Eu estou dizendo que esse homem então entra com punição, e aí você ouve a população, inclusive essa situação que ele colocou como terroristas, já vai para 3 anos. Mas você pergunta para as pessoas na rua, é quase assim uma unanimidade dizer, por mim que continue assim. Porque quem mandava no país eram as gangues, a gente não tinha liberdade para andar na rua direito. Eu perdi filho, aí você vê mulheres chorando. Então que seja assim, porque agora a gente anda com segurança e se tornou o país mais seguro do mundo agora. O cara pega um país e em 2 mandatos ele pega o país mais violento e tornou o país mais seguro do mundo. Porque a punição, a severidade contra o crime vai freando a maldade. Por que outros não começaram a gerar gangues quando os cabeças foram presos? Porque ninguém é bobo, né? Ninguém quer ficar preso pro resto da vida, não quer ficar sem comer carne pro resto da vida ou por um bom tempo, porque lá eles não comem carne na cadeia, é arroz, feijão e tortilha. E o presidente diz assim, eles só vão voltar a comer carne o dia que o cidadão el-salvadorenho voltar a comer carne. Quando todo mundo tiver condição de comer carne, eles vão comer carne de novo. Não vão ter regalia na cadeia. E você tem uma série de assassinos ali, só que quando ele foi firme contra o crime, você vê que acabou o incentivo, o país, você não vê gente entrando mais no crime. É muito raro. Hoje você pode
viajar e ter essa segurança. Então a primeira coisa, punir o malfeitor, ele traz a espada. Ele traz a espada. Só que por outro lado ele elogia quem faz o bem. Ele incentiva. Então você vê que eu falei algo mais passivo, indireto, é elogiar a benfeitoria. O Estado ele não é o agente da benfeitoria. Ele é o facilitador da benfeitoria. Se ele louva quem faz o bem, ele está incentivando. A ideia é facilitar o empreendedor, a vida do empreendedor. Como que o Estado facilita a vida do empreendedor? Primeiro, parando de encher de imposto. Parando de colocar uma série de burocracia. Já facilita muito. Provérbios 29 fala assim, quando o governo é justo, a nação prospera. A nova linguagem de hoje fala assim, mas quando ele cobra impostos demais, a nação cai em desgraça. E o Estado cobra muito imposto porque ele começa a abraçar áreas que não lhe dizem respeito. Ele começa a querer cuidar de uma série de coisas que não faz parte da sua função que nós estamos lendo aqui. Ele traz a espada para punir o mal e ele incentiva quem faz o bem. Ele deveria facilitar as organizações, as ONGs que vão trabalhar com a ação social, ele deveria facilitar. Não encher de burocracia. Ele deveria facilitar o empreendedorismo, a arte, incentiva. Mas a gente vive hoje num estado que abraça essas coisas. Paulo está dizendo, essa função dele, nesse caso, é de incentivo. Então, meus irmãos, a segunda coisa que a gente está vendo nos versos 3 e 4, para que serve o Estado? A finalidade, punir o malfeitor e incentivar a benfeitoria. E por fim, versículo 4, a gente vê os limites desse Estado. Olha o verso 4. Pois a autoridade, ela é ministro de Deus para o teu bem. O Estado é servo de Deus, a palavra que é diácono. O Estado é diácono de Deus. Ele é um auxiliar de Deus, é um garçom de Deus. Ele serve a Deus. A função dele é servir simplesmente. E ele não pode ultrapassar esses limites que Paulo está estabelecendo aqui. Ele não pode ir além da sua função, ou seja, o Estado não pode interferir na família. O que significa uma família? O Estado não pode fazer como nós temos visto ao longo das últimas 2 décadas principalmente, ele querer ressignificar o que é família. Porque família é pai, mãe, homem, mulher, filho. Não, a família pode ter outras características. E aí essas novas visões de família, pai e pai, né? 2 mulheres, 2 homens, ele passa a querer ressignificar casamento, família. Mas o que ele tem a ver com isso? Não é a área dele fazer isso. Ou entrar na sua família para dizer como você deve educar o seu filho. Como nós vimos alguns meses atrás, pais que foram detidos porque queriam impedir suas filhas de escutarem funk. Não que as filhas queriam, mas eles colocaram elas para ouvir aquilo que tem de melhor na cultura ocidental. E aí, porque as meninas não ouviam funk, não gostavam, o Estado foi lá punir os pais. Olha que absurdo. Ele está entrando numa área que não é dele. Eu falei aqui do aspecto da esfera da família, ela tem o seu próprio significado. É pai e mãe, na sua relação onde o pai ama a mãe, como Cristo amou a igreja, a mãe se sujeita. É esse amor sacrificial, mútuo, que aponta para Cristo, para o amor de Cristo à igreja, e os filhos crescendo nesse ambiente, que essa família vai ser sustentada, debaixo de valores morais que Deus estabeleceu. O Estado não tem que entrar lá, não é da alçada dele. O Estado não tem que determinar o que é educação. O Estado não tem que interferir colocando preço nas coisas, na economia. Ó, o preço é esse. Ele não tem que entrar nisso. Paulo está dizendo, a gente viu antes a finalidade, pune o mal e incentiva o bom. O que é bom você incentiva, elogia. Então ele não tem que entrar na alçada da família, da economia e entre outras. E meus irmãos, como eu falei da aplicação de Paulo, ele está colocando uma ideia agora num contexto gentílico, né? Então quando a gente olha para o Estado, tem muita gente que vai pegar as ideias do Antigo Testamento, do Estado teocrático de Israel, onde no início não era nem para ter rei. Em Israel eram juízes que julgavam as causas das pessoas. Não era para ter.
Cada cidadão tinha que ter consciência diante de Deus. E tinha um juiz para julgar as causas maiores. O povo pediu rei. Deus falou, ó, vocês vão se arrepender, que agora a vida de vocês vai ficar pesada, o imposto vai ser caro, mas vocês estão querendo ser igual às outras nações, vai embora. E às vezes a gente vê aquele modelo teocrático do Antigo Testamento, e olha aqui para o Novo Testamento, parece que Paulo está deixando de fora algumas atribuições do Estado. Mas lembra, o Estado teocrático ficou restrito a Israel. Quando a gente fala da lei de Deus, ela tem, geralmente a gente observa como 3 partes: a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Para nós a lei moral permanece até hoje. Não matarás, né? Não cobiçarás, esses valores permanecem. A lei civil estava restrita àquela experiência de Israel. E a lei cerimonial, mais ainda, né? Que a gente não precisa sacrificar cordeiro para Deus, trazer nada. Então assim, ficou restrito. Como que Paulo então aplicou a ideia de Estado no Novo Testamento e como Pedro fez? Os dois usaram a mesma ideia. O Estado pune o malfeitor. Eles estão num novo contexto e estão aplicando, e possivelmente foram influenciados por Filo de Alexandria, que havia colocado o seguinte sobre Moisés, olha, trazendo mais ou menos assim a ideia, o trunfo de Moisés foi delegar responsabilidades, autoridades, ele ficou com os casos mais urgentes, os casos maiores, ele delegou. Ele não acumulou funções. Baseado nesse comentário de Filo de Alexandria, possivelmente Pedro e Paulo vão aplicar a função do Estado, e óbvio, inspirados por Deus, como restrito a essa função. Ele tem essa finalidade. Então a gente tem que ir para o texto e tirar o que ele está falando. Não como alguns fazem, eu já discuti com alguns, assim, já debati, conversei com alguns, falei, não, mas aí Paulo está num contexto específico, romano, Pedro também, possivelmente pode ter mais atribuições, não, mas aí você está querendo colocar no texto o que ele não diz. Eu não posso ler o texto assim, levando aquilo que eu acho que tem que estar lá no texto, o que eu presumo que deve estar no texto, eu tenho que tirar o que está no texto, é simples. Exegese, você tira o que o texto diz. Exegese, você coloca o que ele não diz. É uma pastorada neopentecostal que gosta da exegese, né? Então Paulo está dizendo, ele serve para isso. Ele aplicou dessa forma, naquele contexto. O Estado serve para punir o malfeitor e para incentivar a benfeitoria. Olha o que o Abraham Kuyper fala sobre o Estado, que é o que trouxe o conceito do tema que eu tenho usado, soberania das esferas. Ele vai falar assim, o Estado nunca pode tornar-se um octópode, um polvo, que asfixia a totalidade da vida. Ele deve ocupar seu próprio lugar, em sua própria raiz, entre todas as outras árvores da floresta, e assim deve honrar e manter cada forma de vida que cresce, independentemente em sua própria autonomia sagrada. Então o Estado tem a sua área lá e ele tem que ficar lá. Ele não pode ser um povo, tem um monte de tentáculo, braço e começa a interferir. Se ele faz isso, ele está indo além. Ele está ultrapassando os limites que Deus está colocando e que a gente viu aqui em Romanos 13 e 1 Pedro 2 também vai dizer. E meus irmãos, diante disso, origem do Estado, finalidade do Estado e limites, qual é a resposta cristã? E a gente, para acabar, versículo de número 7 principalmente, portanto dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então imposto, respeito e honra faz parte da vida. Então os cristãos têm que honrar essas autoridades. Agora, não é uma obediência cega. Como nós vimos aqui, a nossa devoção primeiro é a Deus. Deus está acima do Estado. Então Paulo não está incentivando uma obediência cega a qualquer autoridade, a tudo aquilo que ela pedir, a tudo aquilo que ela exigir. Significa que tem casos que a resposta não vai ser uma obediência, pelo contrário, vai ser uma desobediência civil, que é o que eu pretendo refletir com os irmãos na próxima semana. Amém? Origem do Estado, ele vem de Deus, foi Deus que instituiu. Finalidade, ele serve para punir o malfeitor. Então para de defender ideias de impunidade. Deus está dizendo que o Estado foi colocado para punir o criminoso, punir o malfeitor. A ação dele primeiro é punição, para que haja freio na maldade.
ele também incentiva, ele não age, ele não é o agente de benfeitoria, ele incentiva, ele elogia quem está fazendo a benfeitoria, ele facilita a vida de quem está fazendo a benfeitoria. E por fim a gente viu que ele tem esse limite, ele não pode extrapolar o limite dele. Se ele começa a entrar na área da família, se ele começa a interferir na área da igreja, o que a igreja deve pregar? Na família, o que a família deve ensinar? Como a família deve educar os filhos? Se ele começa a entrar na economia, olha, tem que pôr tal preço em tal produto, ele está indo além da função dele, ele não pode fazer isso, não é a gente acabou de ver. Se ele extrapola os limites dele, o cristão, dependendo da situação, não vou falar, óbvio, todas as situações, mas dependendo da situação, ele é chamado para desobediência civil. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso na próxima semana. Amém? Vamos ficar de pé, tem uma palavra de oração.